Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou contar para vocês alguns pontos positivos e negativos após utilizar por alguns dias aqui, pouco mais de um mês que eu estou com o M54 5G e vou contar para vocês alguns pontos positivos e negativos que eu achei nesse aparelho. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber muito mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa notificações que aqui toda semana tem vídeos de tecnologia. Começando aqui por um dos pontos mais positivos que eu gostei no M54 5G é o fato dele ter uma bateria de 6.000 mAh e isso é muita bateria. Dá para você durar até 2 dias, depende exclusivamente do seu uso, mas a bateria dele aqui é um dos pontos melhores nesse aparelho aí, 6.000 mAh com uma tela AMOLED, dura bastante a questão da autonomia da sua bateria. Outro ponto que eu gostei bastante nesse aparelho é o fato dele ter uma tela grandona, uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED Plus e com a taxa de atualização de 120 Hz. Então é uma tela muito boa aqui para você consumir conteúdo, uma tela grande com um brilho muito interessante aqui, então para você utilizar no seu dia a dia aí, assistir seus vídeos, jogar e muito mais. Essa tela é simplesmente incrível e é bem grandona aqui, eu gostei bastante da qualidade da tela do M54 5G. Outro ponto aqui que eu não posso deixar de mencionar é claro, é sua câmera. Ele tem um sensor principal de 108 megapixels, que dá para tirar fotos com uma qualidade muito boa, principalmente se você selecionar o modo com 108 megapixels, tá? Inclusive, se você quiser ver os testes com as câmeras dele aqui, já tem vídeo no canal, testando as câmeras dele e comparando com outros smartphones. Dá uma olhada aí para vocês verem a qualidade dele. Eu vou deixar passando aqui algumas fotos para vocês verem um pouco aí da qualidade de 108 megapixels. E a câmera, é claro, filme até 4K 30 fps, tanto na câmera traseira principal como na câmera frontal. Você consegue gravar em até 4K 30 fps. Outra coisa interessante nesse aparelho é que tanto a versão de 128 GB de armazenamento como a versão 256 tem 8 GB de memória RAM. Isso daí é muito interessante. Se você não quiser a versão com mais memória ou de menos, ambas vão ter 8 GB de memória RAM. Isso é bem interessante, por exemplo, a 34, a versão 128 tem 6, mas no M54 aqui você consegue ter 8 GB de memória RAM já na versão mais barata. Inclusive, se você quiser comprá-las, link na descrição, tanto para a versão 128 como para a versão 256, para você adquirir o seu com o melhor preço. Outra coisa que eu gostei nele aqui também, muita gente vai torcer o bico por ser X no chipset da Samsung, que a galera geralmente do Brasil, a maioria não curte muito, por experiências passadas não muito interessantes, e eu concordo, nas gerações anteriores estava muito ruim, mas esse chipset novo aqui, o Exynos 1380, com processo de fabricação de 5 nanômetros, tá muito interessante, não tá esquentando, principalmente aqui no... Cara, é bem frio o M54, eu gostei, inclusive tem gameplays com ele lá no canal Pacheco Games. Em relação ao A54 mesmo, ele esquenta bem menos, não dá nem pra você perceber basicamente, mesmo jogando sem capinha. Apesar que a gente tem que usar com capinha aqui porque é o melhor, ficar com a pegada melhor, protege e etc, né? Mas, cara, o M54, o chipset dele tá muito bom, é o mesmo desempenho do A54, é o mesmo chipset, mesma memória RAM, mas, cara, muito bom, faz em média 500 mil pontos no AnTuTu, vai rodar todos esses aplicativos e jogos aí tranquilamente. Se você quiser ver o desempenho dele, tem teste com games lá no canal Pacheco Games. Outro ponto aqui em relação à sua conectividade, né? Esse aparelho conta com NFC, Wi-Fi 6, Smart View, pasta segura, então em relação à conectividade, bem completinho aqui. Ele está com a One UI 5.1, a versão do Android 13, está bem atualizado, então com a questão da conectividade aqui, tem tudo aqui basicamente que você vai precisar no seu dia a dia, é um aparelho bem completo. Lembrando que esses pontos são os pontos que eu gostei, né, na minha opinião, né? Caso você tenha algum outro ponto a acrescentar, comenta aí, que agora vamos falar de alguns pontos que eu não achei tão bacanas aqui no M54. Começando pelo fato desse aparelho não contar com áudio estéreo. Pô, Samsung, que isso, mano? Um aparelho nessa categoria, nessa faixa de preço, não ter áudio estéreo, pra mim isso é muito paia, porque, cara, mano, você tá jogando aqui, aí você coloca o dedo aqui, o som fica abafado. Então, velho, não tem áudio estéreo. Rafael, aqui em cima não sai som pra nada, sai, né? Quando você estiver fazendo uma ligação, quando você estiver ouvindo um áudio no WhatsApp, vai sair som aqui. Mas pra música, pra jogos, não tem. Já o A54, por exemplo, tem áudio estéreo e aqui no M54 não tem, né? Poxa, Samsung, que isso, mano? Outro ponto chato no M54, é claro que esses pontos vai depender muito. Se você não liga pra isso, beleza, então não é negativo, né? Tô falando na minha opinião aqui. O aparelho não contar com IP67. Sim, galera, esse aparelho aqui mantém a distância de líquidos, porque ele não tem resistência nenhuma, né? Não tem IP67 como o A54, por exemplo, tem IP67 e ele não tem. Se você quiser ver mais detalhes aqui em comparativo, vou parar de comparar, né? Porque já tem um comparativo aqui no canal, A54 versus M54, só você dá uma olhadinha aí para você conferir todos os detalhes, mas não tem IP67. Pô, Samsung, mancada aí também, né, mano? Outro ponto aqui, não tem slot completo, né? Você pode utilizar cartão de memória, mas tem que escolher entre usar cartão em um chip ou 2 chips, o slot
híbrido. Já continuando aqui sobre as conexões, né? Esse aparelho também não conta com entrada para fone de ouvido. Caso você queira utilizar aqueles fones 3.5mm, não vai ter como utilizar no smartphone, pois ele não contém essa conexão, nem em cima nem embaixo. Então, caso você queira usar um fone de ouvido com fio, compra um adaptador USB tipo C para P2, ou compra um fone de ouvido USB tipo C, ou simplesmente use fone de ouvido Bluetooth, que é o que eu faço aqui. Outro ponto aqui é que esse chipset, que o Exynos 1380, eu até avaliei bem, você está falando bem, agora fala mal. Não, a questão é que é bom, só que não evoluiu tanto como os chipsets anteriores, né? Um chipset bom vai rodar seus aplicativos de jogos assim, mas ele não evoluiu tanto igual as gerações anteriores, né? É bom, sim, mas não tem aquela evolução toda. Nossa, eu vou trocar o meu M53, o meu A53 pelo M54, vai ver muita diferença. Você vai ver diferença? Sim. Tem um processo de fabricação aqui de 5 nanômetros, temos mais memória RAM, temos 8, mas não é aquela evolução toda assim. Mas é um chipset bom. Outro ponto aqui, que a dona Samsung mantém nas caixas dos aparelhos, é um carregadorzinho de 15 watts. Sim, galera, 15 watts para 6.000 mAh. Eu postei um shorts no canal manual da Samsung mostrando lá o carregamento de 0 a 100, mostrando as parciais com o M54, lá você pode ver, mas é basicamente 2 horas e 15 minutos para fazer o carregamento de 0 a 100. Se tivesse um carregador mais potente aqui na caixa, carregaria mais rápido. No entanto, ele aceita o carregamento rápido de até 25 watts. Caso você queira um carregador original, a própria Samsung vende, né? Só que assim, o cabo que vem aqui é um cabo USB tipo A para USB tipo C. Então, se você comprar essa fonte USB tipo C, ela tem uma conexão USB tipo C. Então, você vai precisar comprar também um cabo USB tipo C, pois a fonte aqui da Samsung tem alguns kits que já vem com cabo, mas a maioria só vem a fonte. Aí você tem que comprar também o cabo USB tipo C. Então, vai ser um pouquinho mais caro, né? Caso você queira carregar um pouco mais rápido, apesar que você pode utilizar de outras marcas aí. Só usa original, tá? Não compra carregador pirata, pois vai danificar a bateria do seu smartphone. Depois não tá durando nada, aí você diz que é o celular que tá ruim, só que é você que tá usando carregador pirata. E para fechar aqui os pontos negativos, esse eu me incomodei um pouco, é o fato dele ter um acabamento em plástico. Ah, Rafael, beleza, em plástico, eu não ligo com isso, mas cara, é bom pela questão do... Em relação ao 54 ele esquenta menos. Mas cara, esse acabamento em plástico dele aqui arranha com mais facilidade, mancha. Na questão de arranhar, não arranhei ele ainda, né? Só bem lá longe, se você olhar, tem um risquinho bem mequetrefe, né? Porque eu uso aqui com capinha, né? Então não arranhei ele. Mas, cara, se você usar sem capinha, ele marca muito aqui, ó. Vocês podem ver, ó, tá todo marcado aqui, todo manchado, porque é mancha com muita facilidade. É só um detalhe, né? Por exemplo, o A54, o acabamento é bem melhor aqui do que, por exemplo, do M54. Então, cara, veja o comparativo que vocês vão entender aqui a diferença dos dois. É claro, esse aparelho aqui tem um público específico, até então esse modelo aqui só vende na internet, que isso pode ser considerado um ponto negativo para algumas pessoas. Para mim não é, né? Porque eu só compro na internet, eu não compro celular em loja física. Mas, cara, os pontos positivos aqui, esse celular vamos dizer que ele tem um público específico. Para quem é esse celular? Vamos falar. Esse celular é para um cara que quer uma tela maior, que quer um celular com bateria, com autonomia melhor, tá? E não quer comprar um celular com acabamento em vidro, pois tem medo de quebrar o acabamento em plástico. Para esse ponto vai ser mais interessante. Um aparelho que conta com a tela com uma boa taxa de atualização, com uma boa qualidade aqui, que vai tirar boas fotos também com seus 108 megapixels, a resolução é bem interessante. Então, esse celular é para essa pessoa, né? Esse celular aqui não é para aquela pessoa que quer um celular que parece um celular mais de rico, vamos dizer assim, o A54. Vou sempre pegar ele aqui porque, cara, ele, na minha opinião, é mais bonito do que esse daqui. Ele é meio feinho aqui, mas cumpre o papel dele, que é ser um aparelho com bateria grande, tela grande e vários recursos aí, por exemplo, da UniWi, tudo completinho, com a Wi-Fi 6 aqui. Então, ele é bem completão também. Comenta aí o que você está achando do M54. Eu confesso para vocês que eu preferi o M54 ao invés do A54 pelo fato dele ter uma tela aqui que parece ser mais premium em relação à tela aqui, ó. As bordas são bem fininhas, tem uma tela com um bom nível de brilho e eu prefiro celulares maiores, né? Então por isso eu acabei deixando de mão o fato dele não ter resistência à água e à poeira e o fato dele não conseguir filmar em 4K em todas as câmeras, esqueci de mencionar isso, mas na grande angular ele não filma em 4K, né? Pô, Samsung mancada, né? Mas devido ao sensor ter menos megapixels do que o A54. Vou parar de comparar aqui, dá uma olhada lá no comparativo que vocês vão entender melhor. Mas no geral esse, pessoal, um aparelho interessante também aí. E como eu falei para vocês, todo celular tem o seu público-alvo. Se você é o público-alvo dele, pode comprar sem medo que vai ser uma boa escolha. Se você não é, opte por outras opções de outras marcas ou da própria Samsung, se você só gosta de Samsung. No geral é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!